Você sabe o que é parto humanizado? Parto humanizado é parto de cócoras, que nem as índias. Não. Parto humanizado é parto na água, que nem a Gisele Bündchen fez. Também não. Parto humanizado é parto natural. Tá na moda esse negócio de ser natureba, não tomar remédio. Não necessariamente. Parto humanizado é eu marcar minha cesárea e tirar meu bebê porque Deus me livre sentir alguma coisa no meu corpo. Não, né? Então o que é parto humanizado? Antes da gente definir o conceito de parto humanizado, é preciso dividir três categorias diferentes. A primeira é o parto normal ou por via vaginal, a segunda é o parto natural e a terceira é o parto humanizado. Mas todo parto vaginal ou todo parto normal é um parto humanizado? De forma alguma. A gente conhece muitas histórias de violência obstétrica, de mulheres que são aterrorizadas e maltratadas durante o parto, sofrem procedimentos invasivos desnecessários, são cortadas, manipuladas, agredidas verbalmente, fisicamente. São partos aterrorizadores e é disso que as mulheres costumam tentar fugir quando elas caem na ilusão de escolher uma cesárea, né? Porque quando a gente dá essas duas opções entre um parto violento, assustador e uma cesárea, a cesárea parece melhor. A gente precisa chegar numa terceira opção, que é justamente o parto humanizado. Então, o parto vaginal. Ele pode ser cheio de intervenções, ele pode ter procedimentos dolorosos, a mulher pode sofrer horas largada sozinha, sem direito acompanhante, em posições desconfortáveis, e no fim o bebê nasceu pela vagina. Isso é um parto que a gente chama de anormal, na verdade, não é um parto que a gente deseja para ninguém. O parto pode ser natural. O parto natural é o parto que respeita a fisiologia do corpo. O corpo é capaz de produzir as contrações, os hormônios por si mesmo. A gravidez não é uma doença. A gente sabe parir. Só que muitas vezes um parto pode necessitar de uma intervenção. E o fato dele ter sido natural não quer dizer que ele foi humanizado. Vou dar um exemplo. A mulher chega no hospital, sozinha, assustada, sem entender o que está acontecendo no corpo dela, e o bebê está nascendo. E ela tem o bebê no meio da sala de emergência, no saguão do hospital, com um monte de gente olhando, completamente negligenciada. Isso foi um parto humanizado? Não foi, mas foi um parto natural. Então a maioria dos partos humanizados, eles são partos naturais porque eles consideram que o corpo é perfeito e a mulher sabe parir. O parto humanizado ele tem três princípios também. O primeiro é respeito ao protagonismo da mulher. O que é isso? Durante muito tempo, praticamente toda a história humana, o parto era um evento feminino. Parteiras, tias, amigas, mães, as pessoas que já tinham tido parto antes ajudavam as mulheres que estavam prestes a parir. Então era um evento feminino que acontecia em casa. Claro que nessas condições, quando algo dava errado, aí era fatal, porque não tinha ajuda da medicina. Mas o parto é feito por mulheres, acontece no corpo da mulher. Quem faz o parto não é o médico. Quem faz o parto é a mulher. Quem tem as contrações é a mulher. Quem faz a força é a mulher. Nós fazemos o nosso parto. Então, o parto humanizado tem por premissa a devolução do protagonismo da mulher. Ela volta a ser capaz de decidir pelo próprio corpo, pelo próprio parto, dentro das informações que ela recebe, que nós esperamos que sejam informações de qualidade, e com um diálogo aberto com o médico ou com a enfermeira obstetra ou obstetriz que vai estar acompanhando ela. E é o que acontece, no início do século XX, o parto começou a deixar de ser um evento familiar, caseiro e feminino e passou a ir para os hospitais. O parto começou a se tornar um evento masculino, onde os médicos eram os donos do pedaço. Os médicos mandavam, eles decidiam, eles agiam com as mulheres como se as mulheres fossem meros objetos que estavam ali e eles tinham que fazer o corpo delas funcionarem para aquele bebê nascer. E não é assim. Então a gente começa a entrar num paradigma em que a mulher perde o poder sobre o próprio corpo e existe uma figura ligada à tecnologia, um médico, uma médica, que vai começar a dizer para ela o que ela pode ou não fazer e começar a mandar nela e tentar controlar o parto dela. E o parto é um evento bastante incontrolável. E aí, com a vinda do parto para os hospitais, começou a haver a protocolarização das pessoas. E isso é desumanizar o parto. O parto humanizado, ele considera que você é um indivíduo, você é protagonista do seu parto, você é a pessoa mais importante naquele momento.
você tem uma história familiar, você tem um background psicológico, você vem de uma cultura, e individualizar o parto é uma das formas de humanizar o parto. Não é a única, mas faz parte da humanização do parto tratar a mulher como um indivíduo e não como um protocolo. Você não pode pegar todas as mulheres e jogar elas dentro do mesmo protocolo, fazer o mesmo procedimento com todas e esperar que todas tenham o filho em no máximo 12 horas e que de lá tenham 1 centímetro por hora e blá blá blá, porque não é assim que acontece. É preciso individualizar e voltar a ter esse cuidado, esse carinho com a pessoa, com o nome. A pessoa tem um nome, chame a mulher pelo nome, saiba quem ela é, saiba qual é a história dela, veja se ela tem um plano de parto. O plano de parto é uma ferramenta importante dentro da humanização do parto. Então, num parto humanizado, a assistência é sempre focada no diálogo. Não tem essa de o meu médico mandou, ou o meu médico é quem sabe, ele que estudou, ele que vai decidir por mim. É claro que o médico ou a enfermeira obstetra ou obstetriz são as pessoas responsáveis tecnicamente pelo parto, porém o diálogo deve ser de igual para igual. Você pode pedir para o seu médico te explicar o que ele está querendo dizer ou por que ele está sugerindo algum procedimento. Você pode esperar que o seu médico sugira ou te pergunte a sua opinião, ou pergunte se você quer ou não uma anestesia, ao invés de impor ou dizer que só faz parto normal se for com anestesia, porque não quer ouvir você gritando. Você tem o direito de questionar quando o médico diz que vai te fazer uma cesárea porque o cordão do bebê está enrolado no pescoço, porque isso é uma mentira, é um mito, é falso, ele está te engabelando. Você tem o direito de questionar. Não tem essa de meu médico mandou. Ah, eu fiz isso porque o meu médico mandou. Não, você é uma mulher inteligente, você é uma pessoa educada, você é capaz de raciocinar e de pensar. Converse com ele, pergunte por que ele está dizendo isso ou aquilo. O médico humanizado, ele não manda, ele sugere, ele indica, ele orienta e quando é necessário ele intervém e ele explica por que ele está intervindo. Não é assim, o parto é dele, o parto não é dele, o parto é seu. Então um bom médico, ele dialoga com a mulher. E isso faz parte de um atendimento humanizado, essa abertura ao diálogo, sem uma hierarquização. Ele é um profissional que está fornecendo um serviço para você. E você está em busca de um profissional capacitado que atenda às suas expectativas e os seus sonhos em relação ao parto. Então, quando a gente fala em não transformar a mulher num protocolo, respeitar a individualidade do parto dela, algumas condutas simples podem fazer toda a diferença. Por exemplo, quando uma mulher entra no hospital, mandam ela tirar todos os objetos pessoais dela e colocam ela naquela camisolinha ridícula. Isso pode não parecer nada, mas para algumas mulheres, aquilo é uma coisa de extremo desconforto. Aquela camisolinha, para quem nunca viu, muitas vezes ela é aberta nas costas, então você fica de bumbum de fora, literalmente. E fazem você atravessar os corredores do hospital, cheios de gente, de camisolinha de bumbum de fora. Para algumas mulheres isso é praticamente uma humilhação, elas se sentem constrangidas e incomodadas. Uma vez eu acompanhei um parto que a mulher usava um colar de um santinho, e para ela aquele colar tinha um significado muito especial. Tinha a ver com a descoberta da gravidez dela, ela usou a gravidez inteira e ela queria ter o filho dela usando aquele colar. Ela era como um talismã, ela atribuía um valor àquele objeto. E quando mandaram ela para o centro cirúrgico, mandaram ela tirar o brinco e o colar, e aquilo deixou ela super chateada, super abalada. Por que mandar a mulher tirar um colar, gente? O parto não é uma coisa estéril. Deixa ela usar a roupa que ela quer, se ela quer ficar de camisolinha ou não, se ela quer ficar pelada, se ela quer ficar de top ou com as roupas dela, com o colar dela. Respeitar isso é também trazer essa humanização para o parto. Respeitar isso é importante. Sabe? As mulheres têm as suas particularidades, suas características, a gente não sabe o que está por trás. Então, se o parto humanizado tem 3 premissas básicas, a primeira é essa: respeito ao protagonismo feminino e à liberdade de escolha consciente da mulher. A segunda tem a ver com a evidência científica. Parece loucura, mas a maioria dos partos que ocorrem hoje no Brasil, eles não são feitos baseados em evidência científica. Eles são feitos baseados em achismo. É assim, você aprende na faculdade com alguém que aprendeu de um jeito, que faz de um jeito, que meu professor fazia assim, eu sempre fiz assim, e é assim que eu vou ensinar para os outros. E isso está desatualizadíssimo. Existem práticas sendo feitas hoje que há 30 anos são condenadas e desrecomendadas pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde e pelos maiores estudos estatísticos e científicos feitos na área no assunto. Então tem mulher sendo submetida a práticas erradas, que
que fazem mal para ela, que não tem evidência científica nenhuma de que tem algum benefício, não tem benefício nenhum, pelo contrário, faz mal, e tem muito médico que continua fazendo, gente. Episiotomia, que é aquele corte no períneo, já devia ter sido banida, ninguém precisa ter o períneo cortado, isso é mutilação genital, isso não ajuda. Se o teu médico disse que vai fazer o cortezinho, percebe que ele sempre fala no diminutivo. Você é a mãezinha que vai receber o sorinho e levar um cortezinho. Se ele falou que vai te fazer um cortezinho para ajudar o seu bebê a sair, ele está desatualizado. Ou ele não estudou direito e resolveu ser um mau profissional, ou ele sabe que não precisa e mesmo assim continua fazendo porque, sei lá, ele é sádico. Vai saber, né? Como é que funciona essa tal de medicina baseada em evidência científica que a gente tanto preza no mundo da humanização do parto? É estatística. É você pegar 10 mil partos e em 5 mil partos usar um certo procedimento e em 5 mil não usar. E depois comparar qual que teve resultados melhores, qual que a mãe saiu mais satisfeita, qual que o bebê nasceu melhor, qual que o trabalho de parto foi mais fácil. E muitas vezes o procedimento piorou o parto. Foi pior para a mãe, foi pior para o bebê. Então a gente tem um problema geral no Brasil que começa lá nas faculdades, com professores desatualizados, com livro desatualizado, e aí com prática sendo repassada de professor para aluno, e quem sofre com isso no final é as mulheres e os bebês. Então, Cristelé, que é subir em cima da barriga da mulher, indicação falsa de cesariana, corte no períneo, acelerar o parto com ocitocina, induzir o parto porque chegou às 40 semanas. Gente, 40 semanas não é prazo de validade, cada corpo tem seu tempo, cada bebê tem seu momento de nascer. Se ele não nasceu ainda porque ele não está pronto. Parto humanizado é um parto que está afinado com a evidência científica. Se o seu médico te trata como um indivíduo, te orienta de forma inteligente, te passa as informações corretas, se o seu médico está atualizado com as evidências científicas, se ele não vai te enganar, não vai usar mitos para fazer uma cesariana em você, então ele está sendo ou se encaminhando para ser um médico humanizado. E um médico humanizado, muitas vezes, vai fazer com que o seu parto humanizado não seja natural. Então o médico humanizado, ele vai respeitar a fisiologia do corpo, e a grande diferença entre um médico humanizado e um não humanizado, além da atualização com a ciência, ele acredita no parto, ele acredita na mulher. Ele sabe que podem existir problemas e ele se cerca das soluções para esses problemas. Ele faz a monitorização do parto, a monitorização fetal, ele faz um pré-natal direitinho, mas ele acredita no parto. Ele não acha que a mulher é uma bomba prestes a explodir e se transformar num grande problema. Sabe, ele deixa acontecer, ele deixa o parto fluir. Então, quando um médico humanizado intervém, por exemplo, colocando um pouco de ocitocina no soro, que é um hormônio artificial para dar mais contrações para o útero, ou quando ele intervém te oferecendo uma analgesia, ele faz isso para o seu caso específico. Não é porque é o protocolo, não é porque ele sempre faz parto assim. É porque ele acha que no seu caso pode estar precisando de alguma intervenção. Alguns partos humanizados precisam de um pouco de soro de ocitocina. Algumas mulheres vão ter um parto humanizado com analgesia. E aí o médico humanizado vai falar para ela, olha, eu posso te oferecer uma analgesia. Isso é os benefícios que você vai ter da analgesia, que é o alívio da dor, mas a analgesia pode causar isso e isso também para você, para o bebê, ou pode fazer o seu parto desacelerar. E ele oferece para você a escolha. Ele mostra os prós e contras, mas ele deixa você escolher, e ele usa a intervenção quando ele acha necessário. Então o parto humanizado tem a ver com isso, com individualizar e usar a ciência. E o parto humanizado, e aí a gente entra na terceira opção, nunca vai aceitar violência obstétrica. Existem muitas formas de violência obstétrica, eu só vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o que não é um parto humanizado. Se o seu médico te obriga a induzir o parto porque você chegou a 40 semanas ou 41, que é uma opção válida induzir as 41, segundo os estudos dizem, mas se ele te obriga a isso e não te dá a opção de esperar até 42 semanas, mesmo que seu bebê esteja bem e seja bem monitorado, isso é um tipo de violência. Se o hospital não permite que você entre na sala de parto com sua doula e seu marido e te obriga a escolher entre um ou outro, isso é uma violência, não tem por que impedir a entrada da doula, que é um profissional capacitado para te ajudar nesse momento, e não faz sentido nenhum fazer você escolher entre o seu acompanhante, o seu marido, a sua mãe e alguém que você contratou para te ajudar. Vejam esses filmes lá do Discovery Home and Health,
As salas de parto cheias da família, não tem por que dizer que só pode entrar uma pessoa. Está na lei. Você pode ter um acompanhante. A doula não é acompanhante, doula é um profissional da saúde. Deixa a mulher num ambiente agradável, deixa ela apagar a luz. Permitir que o neocórtex, o cérebro pensante, desligue, deixa ela entrar no mundo dela. Deixa que ela tome banho, que ela vá ao banheiro. A água é um ótimo alívio de dor. Não obriga a mulher a ficar deitada. Se você obriga a mulher a ficar deitada, isso é violência. A pior posição possível para uma mulher tendo uma contração é deitada. Diminui a oxigenação para o bebê e dói muito mais. Nenhuma mulher que é deixada em liberdade vai escolher ficar deitada. Não coloque acesso venoso nela sem necessidade. Não coloque soro para acelerar o trabalho dela, para liberar o parto logo. Deixa ela se alimentar e beber água. Gente, tem mulher que fica 12, 16, 18 horas em trabalho de parto sem comer. É uma violência romper artificialmente sua bolsa, inclusive pode causar uma complicação obstétrica chamada prolapso de cordão. No parto humanizado, a mulher tem liberdade de movimento. Ela pode caminhar, ela pode rebolar, ela pode se agachar, ficar de pé, de quatro, deitada, de lado, como ela quiser, como o corpo dela pedir. O corpo pede, sabe a posição mais confortável, a que dói menos, a que o bebê precisa para encaixar melhor. Permita que a mulher tenha o filho na posição que ela quiser. Aquela posição deitada de perna aberta é a posição mais ingrata. Não é bom para a mulher, não é bom para o bebê. O canal de parto fica diminuído, é contra a gravidade, é mais difícil. Não corte o períneo dessa mulher. Não fique desesperada porque o bebê está coroando a 15 minutos. Gente, o período expulsivo pode demorar, é só monitorar o coração do bebê, permitir que essa mulher relaxe. Não dê limite arbitrário de tempo para ela, não coloque uma pressão desnecessária em cima dela. Não empurre a barriga da mulher, não fique metendo a mão na vagina dela, ela não precisa que você puxe o bebê. Permita que essa mulher tenha uma experiência positiva de parto, que seja algo que ela se orgulhe de si mesma, de ter conseguido. Um momento de alegria e não um momento de sofrimento. Então, em resumo, o parto natural é um parto o mais natural possível, com mais respeito ao fisiológico, respeitando o tempo do corpo do bebê, deixando que o fluxo hormonal traga as contrações no tempo dela, no tempo que a mulher e o bebê precisarem, com diálogo aberto com o médico, com informações de qualidade, com a mulher sendo protagonista, onde as intervenções só são utilizadas quando realmente é necessário, sem violência obstétrica. O parto humanizado pode ser uma experiência super rica na vida de uma pessoa. E há uma terceira opção, há uma cirurgia fria e há um parto violento. Então vá atrás de conhecer mais sobre o parto humanizado, pois quem sabe você consegue ter uma experiência extremamente gratificante no dia do nascimento do seu filho ou da sua filha.